Muito bem, estamos de volta para celebrar o segundo bloco da jornada de hoje, que diz respeito a todas as possíveis curas, todas as curas possíveis e imagináveis que se existem em prol de recuperar saúde. Entende? Muito bem, para quem não me conhece e quem está sintonizando a Vibe Mundial agora, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, né? Então, eu sou um cientista. Sou formado pela ciência médica, né? E eu cuido de 2 clínicas médicas que tratam de doentes com transtornos físicos, que dão dores e incapacidade física. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos. Dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. É disso que nós tratamos, é disso que nós cuidamos. É por causa disso que somos procurados. As nossas clínicas, em verdade, são clínicas de dores. Evidentemente, né? Nós temos pacientes que nos procuram também sem dores, né? Recentemente, nós atendemos uma menina de 11 anos com uma escoliose muito grande e não tinha dor nenhuma, né? Atendi há um tempo atrás 2 irmãs gêmeas também, com 11 anos mais ou menos, e que não tinham dores, tinham umas escoliose, desvio grande de coluna, sem dores. Mas a grande maioria dos pacientes que nos buscam tem dores. E o maior vilão dessas dores se chama deformidade. Então, estabelece uma deformidade no esqueleto. A partir daí, as dores vêm. E também a incapacidade física. E costumam ser progressivas. A cada dia mais dores, mais incapacidade física. Nós cuidamos disso, tentando reverter isso, tentando tratar esses pacientes para livrá-los das dores e melhorar seu desempenho físico. Entende? Mas nós sempre estamos aqui celebrando saúde, entende? E nós estamos numas jornadas agora falando sobre todas as curas possíveis e imagináveis, né, que existem nesse mundo de Deus. Entendeu? Então, primeiro falamos, para recordar, hein? Porque já falamos sobre isso. Primeiro falamos sobre medicina preventiva, que é a melhor medicina que existe, né? Saneamento básico, vacinas, esclarecimento das populações a respeito das doenças, medicina preventiva. Há 1000 anos atrás, prevenir era melhor que remediar. Hoje, prevenir é melhor que remediar. Há 1000 anos para frente, prevenir será melhor que remediar. Então, é a melhor medicina que existe. Depois falei sobre a medicina geral, a clínica médica geral, que engloba clínica geral, pediatria e geriatria. Então, o clínico geral, o clínico que tem um conhecimento de toda a medicina, né? Eles podem resolver várias doenças. Quando não resolvem, encaminham para os especialistas, né? Da mesma forma, existe um especialista, antigamente existia um especialista, hoje não existe mais, chamado cirurgião geral. Cirurgião geral antes operava tireoide, estômago, intestino, pâncreas, rins. Era o cirurgião geral. Hoje não existe mais, né? Hoje existem os especialistas, urologista, ortopedista, neurologista, entendeu? Ginecologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, entende? Esses especialistas podem fazer tratamentos conservadores, sem cirurgia, ou tratar com cirurgia. Entendeu? São os especialistas. Depois nós falamos sobre cura da medicina da psiquiatria. E eu falei que, embora a medicina seja uma ciência de possibilidades, mas não de certezas,
A psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades, quase nenhuma certeza. E os tratamentos psiquiátricos também falei, que tem princípio, tem meio e quase nunca tem fim. Entenderam? Depois falei sobre cura pelas medicinas alternativas. Falei sobre homeopatia, acupuntura, fitoterapia, entenderam? São medicinas alternativas. Depois falei sobre a cura pela medicina vibracional, a medicina das energias. A própria acupuntura é uma medicina vibracional. A radioterapia é uma medicina vibracional. Ultrassom, ondas curtas, ultravioleta, entende? TENS, ondas de choque. Tudo isso se chama medicina vibracional. É uma medicina das energias aplicadas com fins terapêuticos. Depois falei muito sobre cura pelo poder da mente, né, que é uma autocura, que é específica para doenças psicossomáticas, e como que é uma cura efetiva, desde que sempre tem um médico à frente de todo o processo de cura, meus caros. Tem que ter um médico à frente, orientador, responsável. Falei sobre cura via placebo, né? Cura via placebo é a cura pela confiança no terapeuta, entendeu? Pela sugestão do terapeuta, em que ele sugere ao paciente que confia muito nele e dá a ele, às vezes, um comprimido de farinha ou de açúcar, dizendo que esse comprimido vai curá-lo. Ele acredita nesse terapeuta, ele tem grande chance de se curar. Depois falamos sobre cura pela oração ou fé religiosa. Que ousadia, né? Um médico falando sobre cura religiosa. Entende? Mas também expliquei, frequentei muitas religiões, né? Muitos credos religiosos, muitas doutrinas religiosas. E aprendi muito, né? Frequentei não profundamente, claro. Aprendi muito, por isso posso falar sobre curas religiosas. Entende? Que toda hora se confunde. Cura religiosa com cura espiritual. Cura religiosa é um departamento. O espiritual é outro departamento. Entendeu? Pois falei rapidamente sobre cura quântica, né? Que é a cura através da física quântica. A física quântica é uma ciência que mais se aproxima do espiritual. Mas eu vou parar por aqui. Senão vai ser muito difícil tentar explicar alguma coisa. Mas, de uma forma ou de outra, a melhor definição de cura quântica é um estado de consciência chamado mente, que cura outro estado de consciência chamado corpo físico. E agora, meus caros, chegou a hora de falar sobre cura pela medicina espiritual. Muito bem, vejam vocês. Nós podemos desenvolver um raciocínio chamado científico. Aliás, meus caros, nós, todos, da cultura ocidental, nós somos formados e informados através do raciocínio científico. Entenderam? Do raciocínio matemático, do raciocínio do ver para crer, do raciocínio da comprovação científica. Comprovou, vira ciência. Não comprovou, não vira ciência. E é muito interessante que a medicina espiritual, entende? Acredita na ciência. Aliás, a ciência é filha da medicina espiritual. Mas a ciência não crê na medicina espiritual. Porque a medicina espiritual, o raciocínio, é o crer para ver. E a ciência não. O raciocínio é o ver para crer. Por isso, meus caros, toda a ciência é materialista. Toda a ciência, a medicina não escapa a isso, a medicina é materialista. É uma ciência, entenderam? Muito bem. Mas,
qual é esse raciocínio espiritual que pode ser buscado para que aconteça uma cura espiritual? Vejam vocês. Eu quero começar fazendo uma prévia. Vejam vocês. A cura espiritual, quando ela acontece, ela nunca é parcial. Entende? Se você perguntar para alguém assim, e falou, eu fui contemplado com uma cura espiritual. O que você curou? Sei lá, curei de um câncer. Muito bem. Mas você tem pressão alta, você tem diabetes. Curou o diabetes também, a pressão alta, a hipertensão? Não, me curei do câncer. Não foi espiritual. Não foi cura espiritual. A cura espiritual nunca é parcial. Ela é total. Nunca. Se foi parcial, não é espiritual. Entenderam? Também me perguntaram como distinguir uma doença psicossomática. É fácil. Você pergunte a um doente se ele fica nervoso, se os sintomas pioram. Ele fala, o sintoma piora muito. Doença psicossomática. Agora, se ele falar assim, não, se eu fico nervoso ou não, o sintoma é o mesmo. Doença somática. Entenderam? E na medicina espiritual é isso. Tem que curar tudo. Se ele falar assim, tive uma cura espiritual, cura tudo, inclusive o financeiro. Entenderam? Inclusive o financeiro. Porque a saúde espiritual, meus caros, é dividida em 7 saúdes. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e saúde financeira. Então, quando o espírito cura, ele cura essas 7 saúdes. Mas ninguém pode ter 7 doenças, não. Existem 7 saúdes no espiritual, mas só pode acontecer 6 doenças. Porque não existe a doença espiritual. Não existe. O espírito é íntegro, totalmente saudável, ontem, hoje e sempre. Então, é uma impropriedade alguém falar, ele tem uma doença espiritual. Não existe doença espiritual. O espírito não adoece. Seria a mesma coisa que você dizer assim, Deus está doente. Não, isso não faz sentido. Né? Não faz sentido. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos, que é muito difícil falar sobre cura espiritual. Eu tenho a ousadia de falar sobre ela. Entende? No nosso estágio de conhecimento, né, científico, mental, física quântica, informática, no nosso estágio, né, é muito difícil entendermos os mecanismos de uma cura espiritual. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam uma boa parte de como funciona uma cura espiritual. Vejam vocês. O raciocínio espiritual, ele é a primeira condição. Ele é o crer para ver. Então, é você acreditar que vai acontecer uma coisa e a coisa acontece depois. A coisa acontece depois. Entende? Então, eu vou dar também algum exemplo que está no seu dia a dia de uma coisa que é totalmente espiritual e que vocês não se deram conta e não se dão conta. E a imensa maioria das pessoas não se dá conta. Eu vou dar um exemplo de espiritualidade. E vocês vão concordar comigo. Olhe para o céu. Tem limite? Tem fronteiras? Tem separação? Não. O céu é infinito, não é? Esse é o raciocínio espiritual. Entende? Então, o céu que você pode olhar para cima e olhar o céu, o firmamento, o espaço sideral, é espiritual. No espírito, meus caros, não tem distância. Não tem distância, tudo é aqui. No espírito, não tem ontem nem amanhã. Não tem tempo.
tudo é agora. Veja que interessante. Se não tem distância, tudo é aqui. E se não tem tempo, tudo é agora. Agora vai colocar na sua mente esse raciocínio. Como que você vai entender isso? Não tem ontem, não tem amanhã, não tem. No Espírito não tem. O Espírito só tem agora. Entenderam? Ora, se não tem tempo no Espírito, não tem idade. Olha que maravilha. Não tem idade. Não tem tempo, não. Então não tem idade. O tempo é um conceito. É um conceito. Segundo Albert Einstein, existe até o tempo negativo, quando as coisas vão para trás em vez de ir para frente. Aproveitando o raciocínio de Einstein, quando pergunta a minha idade, eu digo eu tenho 19 anos, porque o ano passado eu fiz 20. Entenderam? No raciocínio de Einstein é isso. Existe o tempo negativo. Entende? O tempo negativo. Mas no raciocínio espiritual não tem tempo. E é tão conceitual o tempo que vocês há tempos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, vocês ouviam assim: amanhã começa o horário de verão. Adiante seus relógios em 1 hora. Não é um conceito? Todo mundo adiantava o relógio. Então mudou. Mudou a referência matemática. Mas nada mudou. Ou seja, é a mesma coisa. E quando terminava o horário de verão, o que diziam? Amanhã termina o horário de verão. Atrase seus relógios em 1 hora. E todo mundo voltava o relógio em 1 hora. Então o tempo é um conceito. Entende? É um conceito. Então não tem distância, não tem tempo. Não tem tempo, não tem distância. E não tem, meus caros, no raciocínio espiritual, não tem impossível. Olha que interessante. Não tem impossível? Não. No raciocínio espiritual, tudo é possível. Tudo é possível. Então, o raciocínio espiritual é: a montanha pode mudar de lugar? Pode. Isso é o raciocínio espiritual. Entendeu? Pode mudar de lugar. Pode se multiplicar pães e peixes? Pode se multiplicar pães e peixes, ou seja, é a materialização ou desmaterialização. No raciocínio espiritual, você pode andar sobre a água e não afundar? Pode. Aliás, tem uma passagem bíblica, né? Jesus andando sobre as águas. Como é possível isso? Jesus andando sobre as águas sem afundar? É que Jesus, meus caros, era o mais alto grau de espiritualidade. Espiritualidade não é matéria. Se não é matéria, não tem peso. Se não tem peso, não afunda. Então, Jesus, ele tinha um alto grau de espiritualidade. Ele era o Espírito, ele era Deus feito homem na terra. Entenderam? Então, ele era um alto grau de espiritualidade. Ele andava em cima da água e não afundava, porque ele era Espírito. Espírito não tem peso, o Espírito não é matéria. Entenderam? E o Espírito é capaz até de ressuscitar os mortos. Entende? Então, meus caros, vejam, isso tudo é raciocínio espiritual. Como nós, pobres mortais, ocidentais, né, criados no raciocínio científico, né, 2 mais 2, 4, entenderam? Ontem é uma coisa, hoje é outra, amanhã será diferente. Como que nós podemos mudar o nosso raciocínio? Entenderam? E no raciocínio espiritual, meus caros, não tem impossível. Se não tem impossível, não tem incurável. Que expressão é essa? Essa expressão médica. Você tem uma doença incurável. Isso é uma expressão médica. Não, meus caros. Se espiritual não tem nada incurável. Não existe o incurável. No dicionário espiritual não tem essa palavra incurável. Não tem a palavra impossível. Não tem a palavra tempo. Não tem a palavra distância. Entende? Não tem. Entende? Então a cura espiritual é possível. É possível. Entende? Mas ela está atrelada a uma das maiores heranças que o homem pode ter, que se chama fé. A fé pode ser religiosa, pode ser espiritual. Entende? A fé é a crença que você tem dentro do teu ser de conseguir uma coisa, por mais impossível que pareça ser. Entendeu? Fé
é a palavra-chave da cura espiritual. Entendeu? E veja, o maior exemplo de cura espiritual se chama cura espontânea, meus caros. Nesse momento que eu estou falando com vocês, existem centenas, milhares de curas espirituais que estão acontecendo nesse planeta Terra, sem tratamento médico, sem remédio, sem nada. A pessoa com uma doença devastadora, um câncer metastático, milagrosamente ela se cura. Aliás, é o único mecanismo de cura dos excluídos sociais. Né? As pessoas que não têm acesso nem à medicina, nem à informação, nem nada. Elas podem se curar através de uma cura espontânea, que é o melhor exemplo de cura espiritual. Entendeu? É o melhor exemplo. Mas veja, falar sobre cura espiritual, meus caros, eu ficaria 1 ano falando sobre isso. Entende? Eu busquei conhecimento sobre isso. Claro que ninguém é professor de cura espiritual. Entende? Não existe esse professor. Entende? Mas eu vou falando sobre isso. Na medida em que eu vou conseguindo maiores conhecimentos, eu venho aqui na Vibe Mundial falar e passar para vocês que existe uma cura chamada espiritual e que existe uma cura chamada espontânea, que é o melhor exemplo de cura espiritual. Entende? Então, não acreditem no impossível e não acreditem no incurável. Muito bem. Mas eu cuido de 2 clínicas médicas que cuidam de dores e de incapacidade física. Elas ficam em São Paulo. Uma no Morumbi, Avenida Giovanni Gronchi, 1470, perto do estádio do Morumbi, do Hospital Albert Einstein. Outra fica na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo, também. Não longe do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone de minhas clínicas, 3661-4243, código 11, São Paulo. Celular de minhas clínicas, 119-7082-8015. Emergências, quem tem dor tem pressa, 119-3014-8888. Obrigado por toda essa atenção. E agora eu vou repetir o chavão, que eu falo sempre quando me despeço ou quando completo minha jornada do dia. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. E para ser muito feliz, vocês precisam ter muita saúde. Tendo muita saúde, sendo muito feliz, vocês vão atrair para a sua vida muito dinheiro. Sejam felizes. Até a próxima. Obrigado.